Esse nó a gente utiliza para filtrar uma base de dados com base em mais de um critério. Por exemplo, nessa situação nós temos uma base de dados de 20 vendedores. Eles estão numerados por um número de 1 a 20 e aqui nós temos 3 informações diferentes. Se eles atingiram a meta de venda, quantas unidades foram vendidas naquele mês e, por último, quantos novos clientes eles trouxeram para o negócio. Então aqui a gente utiliza o Ruled Based Row Filter para filtrar, por exemplo, eu quero identificar quais dos 20 vendedores atingiram a meta, venderam mais que 40 unidades e também trouxeram pelo menos 3 novos clientes para o negócio. Então como que a gente faz isso? Então o primeiro passo é vir aqui no repositório de nós e buscar por Ruled Based Row Filter. Então basta arrastarmos para a área de trabalho e conectar com a nossa base de dados. Aqui damos duplo clique para abrir a janela de configurações e na parte esquerda temos a relação de todas as colunas da base de dados, como vimos antes. O vendedor atingiu meta ou não, número de unidades vendidas e o número de novos clientes que trouxeram para o negócio. Na parte de baixo temos a janela de expressões, na qual vamos escrever as expressões para relacionar os critérios de filtro que vamos utilizar. E aqui são as funções que podemos utilizar na hora de escrever a expressão. Então agora a gente vai selecionar as colunas que a gente quer colocar algum critério para trazer para o nosso filtro. Então, por exemplo, eu vou selecionar o atingir o meta. Então basta dar 2 cliques que automaticamente ele vem aqui para a nossa linha de expressão. Aqui, essas letrinhas aqui do lado do nome da coluna, o que elas significam? Significam o formato dessa coluna. Então, por exemplo, o I são números inteiros. O S representa string. O que isso quer dizer? Isso quer dizer texto. Então, assim como o Excel, para a gente referenciar um texto, precisamos utilizar aspas. Então aqui, como eu disse anteriormente, eu quero filtrar somente os vendedores que tiveram a meta atingida, ou seja, que na nossa base de dados está como sim e não como não. Então aqui eu preciso que o meu atingiu meta seja igual, abriu aspas porque é string, seja igual assim. Fecho aspas e ok, condição estabelecida. Essa é a minha condição para que seja verdadeira. Precisa que o atingiu meta seja assim. Então agora eu vou colocar uma condição de conexão para o outro critério. Agora eu preciso que minha base respeite uma nova condição. Então, além de que meus vendedores tenham atingido meta, eu também preciso que eles tenham vendido pelo menos 40 unidades, que foi o que a gente combinou. Então, para fazer esse casamento entre esses dois critérios, essas duas condições, eu vou utilizar a função AND. Basta eu dar duplo clique em cima dessa função, que ela já vem para a linha de expressão. Ou então, basicamente, escrever o AND aqui. Então, assim que eu adicionei essa função, eu vou dar um duplo clique na nova coluna de unidades vendidas e vou atribuir aqui a condição de maior ou igual a 40 unidades. E por último, da mesma forma, eu coloco a função AND e seleciono a última coluna, novos clientes prospectados, para atribuir o último critério de filtro que eu quero, que é maior ou igual a 3. Ou seja, além de terem atingido a meta, terem vendido mais ou igual a 40 unidades, eles também precisam ter prospectado pelo menos 3 clientes. Então, no final, eu coloco o símbolo de seta, que é um igual e um maior, atribuindo para a condição de verdadeiro, true. Ou seja, todos esses critérios colocados, os 3 critérios, eles me trazem uma condição de verdadeira. Então aqui eu seleciono Include True Max, que por padrão já está selecionado. Então eu quero que o meu resultado só contenha as linhas da minha base de dados que contemplem essas 3 condições como sendo verdadeira. Vou dar um OK e eu executo esse nó. Executei o nó, clico com o botão direito, venho aqui em Filtered, que vai me dar o resultado final. Aqui a gente tem somente uma linha, por quê? Porque somente um dos vendedores, que foi o vendedor 1, respeitou as 3 condições estabelecidas. Ele atingiu a meta, ele vendeu mais 40 unidades e ele prospectou pelo menos 3 novos clientes. Então, se a gente vem aqui e abre novamente a configuração e muda aqui de 40 para 30,
Então a gente diminuiu a condição para que ele seja selecionado, ele precisa vender apenas de 30 para cima unidades, e diminuir aqui também para, de repente, 2 novos clientes, a gente dá um OK, vai aparecer uma janela de que a gente mudou a condição, as configurações do nó, basta darmos um outro OK e executar novamente o nó. Vamos ver o resultado. Aqui aumentou então o nosso número de linhas. Por quê? Porque mais vendedores respeitam essa condição de vender pelo menos 30 unidades. Bom, então esse é nosso resultado final. Qualquer dúvida podem mandar aqui nos comentários. E eu vou deixar aqui também o link para vocês terem acesso ao arquivo do Excel e também ao arquivo do Nine.